amores, e hoje estamos finalizando a primeira temporada do Me Conta aqui na Rádio Trianon com um médico muito brilhante, Dr. Paulo Camis. Paulo, obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui com vocês e toda a audiência. E hoje vamos falar com um tema bastante polêmico, complexo, que é como lidar com o envelhecimento. Como estão todos, meus queridos? Hoje, finalizando a primeira temporada de 2021 para 2022, temos novidades para o Me Conta. Paulo Camis, que é geriatra e professor de clínica geral no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, com formação e especialização também na USP, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria, título de fellow do American College of Me ajuda aqui, doutor. Physicians. É isso aí. Diretor clínico da instituição de longa permanência para idosos, Hanami Senior Living, desde 2016. É isso aí. Ou seja, você decidiu fazer tudo pela Universidade de São Paulo, começou e foi. Comecei e fui. E tô lá até hoje. Eu dou aula lá até hoje. Não consegui me desvincular. Inclusive, conheci minha esposa lá. Minha esposa foi minha aluna. Ela não gosta que fale, mas estou falando aqui. Depois eu vou me entender com ela em casa, mas ela foi. Então, é isso aí. E aí nós estávamos até falando, sua esposa é sua aluna, DR de médico. Amor, não fique nervoso que a pressão arterial vai aumentar ou não? Não, isso aí acho que deve ser igual em todos os lugares, viu? Na minha casa, na sua casa, não deve mudar isso daí. Na minha casa é assim. A gente não faz discussão especificamente médica. Na minha casa, meu marido fala a última palavra. Conheço essa. Qual é a última palavra? Completa. Sim, senhora. É isso? Sim, meu amor. Se começar com essas piadas aqui, não para mais. Mas nós vamos falar do Dr. Paulo Camis, ele que inclusive cuida, né? Podemos falar em cuida? Podemos falar. Opa. Da minha tia-avó de 108 anos. É minha paciente mais idosa, com muito orgulho, viu? Sensacional. E ela está firme e forte, viu, pessoal? Sensacional. Poxa, uma resiliência enorme. E falando sobre o envelhecimento, esse que é um tema tão polêmico, é um tema tão assustador e muitas vezes gera temor para quem está vivenciando a sensação da finitude. O que é o envelhecimento, doutor? Perfeito, olha, bom começar por essa pergunta. E tem muitas definições. Eu posso te falar que eu mais gosto e eu acho que é a mais palatável aí para quem está nos ouvindo, tá? Então, o envelhecimento é uma diminuição de reserva funcional. Vou me explicar melhor. Então, a pessoa nasce totalmente dependente. Eu estou com 3 filhas pequenas, não me deixam mentir, né? Aí a pessoa vai se desenvolvendo e atinge um auge de funcionalidade. Esse auge de funcionalidade, ele oscila de pessoa para pessoa e de sistema para sistema. Então, vamos supor, isso fica muito evidente nas Olimpíadas, né? A pessoa tem o auge de funcionalidade em cada prova do atletismo, você vê como é que isso funciona. E a partir daí ela vai declinando, tá? Então, você vai perdendo essa reserva funcional, mas sem voltar a ficar dependente. Quando você volta a ficar dependente, quer dizer que você envelheceu mal. É o que a gente chama de senilidade. Senescência, envelhecimento sem dependência, envelhecimento saudável. E eu gosto de colocar essas duas definições aí, senilidade, envelhecimento com doença, e senescência, envelhecimento saudável, porque ainda, é uma pergunta que sempre me fazem, né? Ainda não existe o anti-envelhecimento. Se alguém conhecer aqui, alguém que não está envelhecendo, mesmo as pessoas que falam de anti-envelhecimento, que eu não falo, tá? Eu falo de envelhecimento saudável. Mas se alguém souber de alguém que não está envelhecendo, me avisa, que eu quero aprender a fórmula também. Nossa, quem descobrir essa fórmula seria muito bom. Vai ser dono do mundo? Então, essa é a primeira coisa que a gente coloca aqui. Envelhecimento saudável. Tá? O envelhecimento para homens e mulheres é igual? Mais uma pergunta de peso aí. Então, eu diria que não. Por quê? Por conta de um negócio chamado menopausa. Aí alguém vai falar, mas existe a andropausa para homem. Não existe. Não existe? Não existe. É mito? É um conceito errado. Porque nas mulheres você realmente tem, por volta dos 50 anos, uma queda abrupta na produção de hormônios. Nos homens você não tem uma queda abrupta, a gente não pode falar em pausa. É uma redução lenta e progressiva, que em geral também não cruza níveis críticos na produção de testosterona, que é o principal hormônio masculino. No caso das mulheres, estrógeno. Tá? Então você não tem uma andropausa, é um termo errôneo isso daí. Você tem uma redução lenta
e progressiva, então não é uma pausa. Então é um conceito errado que todo mundo fala. Então, por conta dessa pausa, né, na produção hormonal que as mulheres têm, você tem realmente um declínio muito rápido nessa fase da vida, e aí eu diria que as mulheres começam a ter problemas, principalmente do ponto de vista circulatório e também de outros sistemas, mas a partir da menopausa. Os homens já começam a se dar mal desde sempre, principalmente que não se cuidam, né? Mas assim, as mulheres não. As mulheres, elas desenvolvem aquela funcionalidade e elas se mantêm muito bem até os 50 anos. Supostamente, a evolução preservou isso pensando na perpetuação da espécie, né? Enquanto elas têm capacidade reprodutiva, elas estão bem. Acabou essa função aí, começa a ter problemas, né? A gente talvez não tenha sido feito para viver tanto tempo como estamos vivendo hoje, mas vamos vencer esses desafios. Converso com o Dr. Paulo Camis, estamos falando em como lidar com o envelhecimento. A partir do momento que se nasce, começamos a envelhecer, doutor? Pode-se dizer que sim, depende do conceito que você usar, né? Se você pensar em auge de funcionalidade, isso vai ser jogado mais para frente. Mas, enfim, conceitualmente, sim. Cada ano que passa, ficamos mais velhos. Existem, na sua visão, afinal de contas, obviamente você já clinica há muitos anos, tem toda a sua experiência enquanto médico, enquanto professor. 17 anos de formado. 17 anos, né? Existem benefícios no envelhecimento e, caso exista algum benefício, como tornar esse processo prazeroso? Opa, mais uma pergunta de peso aí, hein? Eu posso falar até do ponto de vista não só médico, tá? Mas ponto de vista de vida até, né? Então, quando eu falei respondendo a pergunta anterior do conceito de envelhecimento, então você pega, a pessoa atinge um auge de funcionalidade. Que auge de funcionalidade é esse? Se eu parar para pensar do ponto de vista de massa óssea, a pessoa atinge o pico de massa óssea por volta dos 30 anos. E aí começa a perder. Sem ter osteoporose, se ela envelhecer bem. Com osteoporose, se ela envelhecer mal. Agora, isso varia de sistema para sistema. Você vai falar, o que acontece com o nosso sistema cognitivo, as nossas funções cerebrais superiores, né? Será que a gente continua perdendo essa função? Será que a gente não se desenvolve mais e mais e não consegue ter um rendimento intelectual maior? Aí é que eu vejo principalmente a beleza do envelhecimento, que é algo que a gente não para refletir tanto hoje em dia, né? Então vamos lá, um assunto denso até talvez para quem esteja nos ouvindo, mas a gente tem que pensar o seguinte: informação não se traduz em conhecimento, e conhecimento não se traduz em sabedoria, né? Repete, doutor. Vamos lá de novo. Informação não se traduz em conhecimento, e conhecimento não se traduz em sabedoria. São estágios diferentes, tá? Então, o jovem, ele tem muita facilidade, mais que o idoso até, para adquirir informação. Então a gente vê, inclusive, os jovens faltando com respeito aos idosos. Você não entende isso, que não sei, você não entende aquilo. Mas e para você chegar num nível de sabedoria, que antigamente era muito respeitado, muito valorizado, a sabedoria ancestral, né, que é a capacidade de tomar decisões baseado naquelas informações que você amadureceu, você conheceu, você refletiu, e aí você tem uma sabedoria, né? Então, isso é algo que você precisa de experiência, e que a gente vai sempre desenvolvendo, tá? E quando você envelhece de uma maneira saudável, isso só melhora. Então, os idosos, eles tem essa habilidade de tomar decisões baseadas em experiência que precisa ser valorizado. Quer dizer, os jovens têm que começar a valorizar mais isso. É tão interessante que você falando em envelhecimento aqui, eu que estou ao vivo, em loco contigo, seus olhos brilham. Essa terminologia que eu uso, seus olhos brilham, significa que, é um a pessoa fascinante, né? Eu fico aqui a noite inteira falando. Você traduziu aqui maravilhosamente, porque às vezes as palavras, eu falo algumas coisas e eu procuro ser o mais explicativa possível.
Os seus olhos brilham, você fala e assim, a sua face é como se ela estivesse, obviamente, demonstrando muita alegria e satisfação ao falar sobre esse assunto. Eu me considero um privilegiado porque eu gosto muito do que eu faço e eu estudo com muito prazer todos os dias, tudo que cai na minha mão. Nunca é o suficiente, mas já estou conformado que eu nunca vou saber tudo, mas vou morrer tentando. Então, você vê beleza na velhice? Claro que eu vejo beleza na velhice. Claro que eu vejo. Muito até. Principalmente nesse conceito que eu acabei de exteriorizar aqui, que é a questão da sabedoria. Eu também tenho uma avó viva, 94 anos. Ontem estive com ela, almocei com ela, foi uma delícia. Né? E toda vez que eu posso, eu troco experiências com ela, porque ela tem muito para me ensinar. Felizmente ela tem a cabeça boa, ela teve um envelhecimento muito bom desse ponto de vista. E tá aí, um beijão pra você, vó, se estiver nos vendo aí, dona Zilda, tá bom? Também preciso mandar um beijo pra minha tia-avó. Opa, minha tia-avó de 108 anos. Mandamos juntos aqui. Mandamos juntos. Opa! Um beijo para ela que está nos assistindo. Algumas vezes ela não assiste ao vivo, mas depois ela coloca o foninho e assiste. Legal. Ela vai ficar muito feliz. Falando em envelhecimento, nós temos as diferenças de cultura. Nós fazemos parte de uma cultura ocidental, em que, conforme você falou, alguns valores estão se perdendo, até no que tange ao respeito aos mais velhos, olhá-los como pessoas que adquiriram sabedoria no decorrer da vida. Na cultura ocidental, no seu ponto de vista, é mais difícil para as mulheres envelhecerem? Bom, vamos lá, a gente percebe essas coisas, né? Eu vou tomar liberdade, você não me apresentou dessa maneira, mas eu sou mestre de Kung Fu, né? Uma arte marcial chinesa. Então eu tive contato também com a cultura oriental nesse sentido. Então a gente vê diferenças no tratamento das mulheres, especificamente, né? Nas duas culturas, né? Então, até na etiqueta que a gente vê as pessoas, as maneiras de se portar, as maneiras como elas são orientadas a se portar, são diferentes. Então, eu posso dizer que muitas vezes na cultura ocidental, você tem uma tendência muito maior o homem estar sempre protegendo a mulher, encarando-a como frágil. Na prática, quando a gente vai ver, o sexo frágil não é o das mulheres, mas enfim, a gente vê essa posição, né? Tá sempre abrindo a porta, cuidando, protegendo, mas na hora do vamos ver, na hora do parto, né? Eu passei por isso recentemente 3 vezes, estou com a minha menorzinha com 10 meses, então na hora do parto a gente vê quem que é forte e quem que não é, né? Isso é só um dos exemplos que eu poderia dar. Então, e na cultura oriental, a gente não vê essa questão, a gente vê as atribuições das mulheres sendo mais e mais induzidas e imputadas a elas até... Isso na oriental. Na oriental. Eu falei ao contrário, não? Não, você... na oriental, ok. Exatamente. Então vamos lá, só pegando o gancho aqui, né? Na oriental, tá, então, na velhice são dadas mais atribuições a elas no sentido de fortalecedoras. Desde sempre, não só na velhice, né? Não só na velhice, mas assim, é até desrespeitoso numa cultura oriental você fazer as coisas pelas mulheres. Minha esposa tem origem oriental, origem nipônica, eu até falo japonês, estudamos juntos até. Como é que você fala eu te amo para sua mulher em japonês? Ashiteru. Ashiteru. É um hobby que eu tenho também, estudar idiomas, né? Então... entrou uma musiquinha aqui para nós, pro clima. Aqui, de novo a musiquinha aqui. Ashiteru para vocês que assistem o Me Conta. Falei certinho? Perfeito. Vamos retomar então. Então, assim, a gente vê que você desrespeita uma mulher dentro da cultura oriental se você começa a fazer muitas coisas por ela, né? Então, é claro que hoje você vai falar nisso, né? O que está acontecendo? Né? Você tem uma fusão de tudo, né? O que é hoje a cultura oriental, a cultura ocidental? Hoje muitas vezes você vai lá para o Oriente e as pessoas estão ocidentalizadas e vice-versa, né? Porque está tudo muito globalizado. Mas, desculpe, doutor, uma observação rápida. Pode falar. Mas nós dificilmente vemos orientais, quando eu digo no quesito das mulheres envelhecerem dessa cobrança, com tanto ácido ou
botox, ou uma aparência muito... Me ajuda aqui, universitários me ajudam. Universitários não, né? Na verdade, já passaram da fase universitários aqui. Produção, me ajude. Quando nós olhamos uma mulher plastificada, seria essa? Esticada demais. É difícil, é raro quando nós vemos as orientais, essa supervalorização para que a mulher não possa ter uma aparência de envelhecida. Não é igual na cultura ocidental como na oriental. Eu não teria estatística para te dar os números de uma cultura e de outra, até porque você não consegue isolar muito bem aquilo que eu falei, né? As descendentes aqui, as orientais que estão no Ocidente, já estão ocidentalizadas, né? A maior parte dos japoneses que estão no Brasil nem sabe falar japonês, né? Só para dar de exemplo. Então, você acaba muitas vezes incorporando a cultura onde você está inserido. Mas, né? Mas quem está lá no Oriente, que mantém a tradição, Tá. essa parte industrial que acontece nos cosméticos, que acontece nessa parte de rejuvenescimento, toda essa parte de harmonização facial, tudo isso que realmente trazendo para um mundo mais ocidental. Eu posso dizer que está começando lá também. Também. Eu estudei lá também, estudei no Japão, né? Fiquei um mês no Japão, não sei se você se divide em quantos? Porque assim, para fazer tudo que você faz, como você... Gente, estou entrevistando o Dr. Paulo, eu preciso falar de novo do currículo dele. Eu tenho uma esposa maravilhosa, só por isso que eu consigo. Como é o nome da sua esposa? Flávia. Flávia. Ashiteru. Flávia. Ai, Flávia, um beijo para você, que é uma grande mulher. E aqui vem um agradecimento muito nobre da sua parte, porque, aliás, quem é mulher, né, e está ouvindo, e casada, e mãe, porque sabe... para eu estar aqui, ela está com as minhas 3 filhas em casa, né, senão eu não conseguiria estar aqui. Então, a gente se divide e por isso que a gente consegue fazer as coisas. Que bom, reconhecimento é tudo e é o sucesso, inclusive, isso eu digo para vocês, meus amores, enquanto psicóloga. Reconheça o seu parceiro com legitimidade, você sempre o terá ao seu lado, com respeito e admiração. Parabéns, doutor. Parabéns por diversas formas, parabéns pelo reconhecimento para com a sua esposa. E voltando ao assunto das mulheres envelhecerem. Vamos lá. Culturalmente, ainda é permitido que a mulher envelheça mais, ou você entende que há uma cobrança diferenciada nesse sentido? Vamos lá, né? Eu acho que as mulheres, historicamente, e quase que em todas as culturas, ela tem uma preocupação maior com estética do que os homens. Isso tem mudado, né? Os homens também estão se preocupando cada vez mais. A gente poderia falar até com um dermatologista, um cirurgião plástico, para eles trazerem as estatísticas disso. Quem é que faz mais procedimentos, né? E se os números estão mudando. Mas a gente vê isso muito mais enraizado ainda entre as mulheres, tá? Então, inclusive com a evolução da medicina, a gente vê possibilidades muito maiores delas, não vou dizer assim, se perpetuarem jovens, mas pelo menos do ponto de vista de aparência a gente vê, né, essa possibilidade, né, através de procedimentos estéticos e tal. Então, tem essa possibilidade, elas usam. Tá? Agora, você vai falar... Da cobrança. Da cobrança. A cobrança eu diria que é muito mais da sociedade do que de qualquer outra coisa, né? Eu, por exemplo, eu não exijo nada disso da minha esposa, mas eu só quero que ela seja saudável, só isso, né? Mas... E falando em saúde, atualmente muitos médicos indicam o uso de vitaminas e suplementos para envelhecimento saudável. Você concorda com esse tipo de conduta? Então vamos lá, né? Eu, a princípio, sou totalmente contra as pessoas suplementarem por suplementar. Eu acho que você tem que individualizar caso a caso. Tem pessoas que realmente precisam suplementar, tem pessoas que não precisam. Se vitamina serve para tudo, né, uma panaceia, acaba também não servindo para nada. Então a gente tem que individualizar caso a caso. Tem pessoas que vão precisar, tem pessoas que não vão precisar. E essas pessoas eu não suplemento. Então você tem como dosar as vitaminas no sangue, na urina, você tem sinais de que a pessoa tem carência vitamínica, você tem doenças e medicamentos que induzem a pessoa a ter
uma dificuldade de absorção de vitaminas, né? Posso passar a noite inteira aqui falando a lista, né? Eu acho que uma coisa importante é cirurgia bariátrica. As pessoas que fazem cirurgia bariátrica acabam tendo muitas vezes muito problema de absorção de micronutrientes. E aí eu dou um destaque para as vitaminas e minerais. Então, esse é um paciente que é um forte candidato a precisar suplementar. Outras pessoas que usam, por exemplo, antiácidos, que é algo muito popular hoje em dia. A acidez que a gente tem no nosso estômago, ela está lá por algum motivo. A evolução preservou ela por algum motivo. E aí hoje vem o homem moderno dizer que, não, toma um protetor para o seu estômago. Mas quem disse que o estômago precisa ser protegido? Ele aguenta o ácido. E aí você inibe o ácido, claro, você vai prevenir o refluxo. O esôfago não foi feito para aguentar ácido. Mas por que a pessoa tem tanto refluxo? Pelo estilo de vida. A barriga aumenta, come muito à noite, vai deitar, né? E aí é uma comodidade, realmente, você tomar um antiácido, dependendo do que você for comer à noite ou do seu estado de saúde, né? Mas aí você afeta a absorção de nutrientes. Eu podia falar especificamente sobre isso. E a maior parte da absorção de nutrientes ela é na parte intestinal? Não, mas sim, a absorção é a maior parte na parte intestinal, mas você depende muitas vezes da acidez do estômago, que é no começo da digestão, né? Depois da boca e tal, mas você depende dessa acidez para quebrar alguns nutrientes dos alimentos, os micronutrientes, e isso vai favorecer a absorção. Que é o famoso pH? pH baixo, exatamente. pH baixo que é ácido. Então, uma coisa que vai consertar, vai arrumar algo, dificulta a outra, exato, que com o passar dos anos... Eu não estou falando mal de nenhuma medicação, quer dizer, eu sou a favor da boa indicação. Desde que seja necessário. Se é necessário, quer dizer, hoje ninguém não vai, mas diminuiu muito a necessidade de cirurgia para tratar úlcera, porque você dá esses remédios. Antigamente você tinha que operar tudo, né? Então, tem pessoas que realmente precisam. Só que o que a gente vê é uma hiperprescrição, né? Além do que a pessoa precisa. Ivan Fruga está aqui nos acompanhando, Luiz Soares, Arthur Nori, um beijo para você, querido. Viu? Você que fez sucesso sempre, lutando pelo Brasil. Casarini aqui conosco, Serine Advocacia está nos acompanhando. Raíssa Santana, ele é um médico muito bom, é isso mesmo, Raíssa, ele é mesmo, né? É um médico muito conceituado, com muita experiência, está aqui nos falando da necessidade ou não de suplementação de vitaminas. Porque aí, Paulo, quando nós pensamos em um público que não tem realmente condições financeiras para comprar essas vitaminas, e aí eu cito inclusive, não que ela não tivesse, porque ela tem 108 anos, a minha tia-avó. Tá bom. Eu nasci, ela... Eu já tinha vivido mais do que eu vivi. Legal. E dificilmente ela usava, na época, inclusive nem tinha esse costume de se tomar vitaminas, ou de um médico, mesmo que no exame de sangue não houvesse uma deficiência, eles entendiam que havia, porque hoje tem muito disso nas entrevistas todas de alguns médicos que dizem que, olha, aqui não tem, nessa dosagem diz que está saudável, mas eu entendo que esse marcador já não é mais saudável. Isso, mas aí isso foi individualizado. Ok, aí você pega uma pessoa que não tem condições de comprar tantas vitaminas ou não tem condições de entrar com as suplementações que são indicadas muitas vezes por outros médicos ou nutricionistas, enfim. O que você indica como alternativa? Perfeito, ótima pergunta, né? Eu indico a boa e velha alimentação saudável. Volta para isso sempre, né? Muito simples, né? As pessoas têm que, nesse caso, ficar um pouquinho mais distantes do supermercado e mais perto da feira. Um pouquinho mais natural, coisas que os nossos tataravós não reconheceriam como alimento na época deles, são os que a gente tem que se afastar. Você sabe basicamente é isso. Quando ela fez 100 anos, no aniversário dela de 100 anos, teve um familiar que virou para ela e falou: você precisa para ficar... Imagina, a pessoa tinha, na época, 70 anos. Virou para minha tia-avó e falou: para você continuar firme e forte, você precisa caminhar todos os dias.
E ela, muito educada, como sempre, olhou, sorriu. Quando essa pessoa foi embora, ela virou para mim, ela me chama de Paulinha. Paulinha, quanta prepotência dessa pessoa, né? Por quê, tia? Ela deveria ter me perguntado o que eu fiz para chegar tão bem aos 100 anos. Olha lá. E aí, eu perguntei o que você fez. Sem exageros. Se eu tiver que tomar uma tacinha de vinho, eu tomo uma tacinha de vinho. Olha que aula, hein? Se eu for comer um doce, eu como só um pouquinho. Mas eu me alimento bem na maioria dos dias da semana, e ela sempre andava, caminhava, enfim. Então, e poucos remédios. Então, interessante, né? Porque assim, é uma pessoa que hoje ela tem 108 anos, com um cognitivo completamente preservado. Sim. E aí? E aí, doutor? Então, perfeito. Vamos lá, vou aproveitar esse gancho, né, nem sei se vai ser perguntado, mas eu já me adianto. Para falar sobre os 5 pilares do envelhecimento saudável. Então, um deles a gente acabou de adereçar, que é uma alimentação saudável. E vamos lá, eu gosto de fazer um raciocínio evolutivo, né? Como é que... pedir para os nossos ouvintes refletirem, como é que a nossa genética chegou aqui? Ela chegou através dos nossos ancestrais, e como é que eles viviam? Então, é isso que a gente tem que trazer o máximo possível para o nosso estilo de vida atual, né? Porque eles tinham uma dieta que eu não vou chamar de exatamente saudável, mas eu vou chamar de natural. Fizeram a gente chegar até aqui. Eles faziam atividade física na marra, porque se não saíssem para caçar, ou para cuidar do gado, ou para arar a terra, que exigia físico, né? Eles tinham que fazer. Se não fizessem isso, não iam perpetuar a espécie. Tá? Então, segundo pilar aí, atividade física regular. Terceiro pilar, né? Inserção social. Inserção social. Inserção social. Quem que hoje, né, dá importância para estar com os amigos? Eu. Oh, parabéns. Mas acho que eu já sou eu sou mais velha que você. Pelo menos uma década eu já sou mais velha. Não, mas independente disso, hoje você tem um distanciamento físico muito grande. Você pode falar, mas as pessoas estão mais próximas. Estão mais próximas digitalmente. Fisicamente, não. Então esse é o terceiro pilar. Terceiro pilar, então, inserção social. Primeiro, novamente, alimentação saudável. Alimentação saudável. Segundo? Atividade física regular. Ok. Inserção social, né? Estar com os amigos, estar bem com a família, né? Quem que hoje se vê... Eu pergunto isso, você vai no médico, algum médico te pergunta? Já te perguntaram alguma vez em alguma consulta médica se você tem amigos? Nunca. Aliás, você realmente... Eu pergunto. Mas assim, já te perguntaram como é que é o seu relacionamento familiar? Às vezes a coisa é tão gritante que aflora. A própria paciente já exterioriza isso, mas você tem que abordar. Como é que está o seu... em geriatria, a pessoa que tem uma insuficiência familiar, uma falta de suporte familiar, isso aí às vezes vale tanto negativamente como uma insuficiência de um órgão. Você entende que esse teu terceiro pilar, a pessoa estar socialmente ativa, seria uma maneira de colocar... Eu falei de convivência, mas tem a questão do papel dela na sociedade, né? O que faz ela feliz, quais são os hobbies, o trabalho dela, ela tem alguma função, tem algum papel, né? Porque isso são coisas que alimentam, né, a pessoa intelectualmente e vão fazer ela envelhecer com saúde. Tá? Quando você fala do socialmente ativo, essa pessoa, você entende? Vou te fazer uma pergunta um pouco mais ousada. Vamos lá. Aqui eu estou te colocando numa saia justa, mas ele é... Estou gostando. Bom, com esse currículo, um atleta de alto rendimento, com a declaração de amor que ele fez para a mulher, pai de 3 meninas, ele está acostumado a viver sob pressão. Você entende que a convivência social pode curar algumas doenças pré-existentes ou não? Olha, dependendo da doença, eu diria que sim, porque isso tem ligação direta com o quarto pilar do envelhecimento saudável que eu ia entrar agora, né? Que é uma saúde emocional, cuidar do seu emocional, tá? Então, mais uma vez traçando um paralelo com os nossos ancestrais,
né? Eles não tinham toda essa demanda que a gente tem hoje. A preocupação era talvez o que eles iam comer no dia seguinte. Mas não tinha essa necessidade de assimilar a quantidade de informação que a gente tem hoje. Não saíam de casa todos os dias sendo xingados, né? Não era tudo para ontem. Então é muito fácil alguém descompensar hoje em dia. A preocupação é talvez se o leão ia pegar ele, né, na caçada, ou se eles não iam conseguir caçar alguma coisa. Mas eles ficavam conversando entre amigos na fogueira, né, até tarde da noite. E havia o convívio social. E havia um convívio social, né? Então, quer dizer, isso é só para dar de exemplo, né? A gente tem que pensar em como a gente chegou até aqui para repensar o nosso estilo de vida. É claro que eu não estou falando para ninguém voltar para a Idade da Pedra, mas pensar em o que a gente pode transportar de lá, porque o nosso corpo está aqui por causa desse estilo de vida. E a gente está querendo contrariar de 100 anos para cá. A gente fala que o mais importante é você ficar sentado o dia inteiro trabalhando, estudando, se matando na frente de um computador, engordando, consumindo mais calorias do que você ganhando gasta. Mais dinheiro. Enfim, são coisas para a gente repensar. E agora eu vou te falar uma coisa, doutor. Por favor. Eu, enquanto profissional de educação física, enquanto eu era profissional de educação física, eu defendia. E olha que foi difícil para mim na época, pena que eu não te encontrei na época, enquanto profissional, enquanto parceiro de cuidados para com os seres humanos. Eu dizia antigamente que atividade física seria o prioritário. Depois eu me graduei em psicologia. Confesso que hoje eu não sei qual dos 4 pilares seriam prioritários. Eu entendo que todos caminham juntos. Perfeito. Mas o emocional, talvez hoje, mediante a situação que nós vivenciamos, tecnologia, falta de tempo, pouco convívio, não seria o primeiro? Mais importante, ótimo, talvez... Perfeito. Pilar para se manter saudável? Eu não sou político, né? Mas se eu fosse um político da área de saúde, se eu tivesse que investir em uma coisa, com certeza seria em atividade física. Eu daria benefícios fiscais para todas as empresas que incentivam os funcionários a fazerem atividade física, porque você previne 90% das doenças. Quanto você não vai economizar em saúde pública? Né? Você vai prevenir pressão alta, diabetes, colesterol, todas as doenças decorrentes disso, né? Infarto, AVC, só para falar, né? Começo de conversa. Você vai prevenir problemas relacionados ao emocional. Se você fizer ainda atividade física convivendo socialmente com outras pessoas, o benefício emocional é maior ainda, né? Então, você imagina que a gente não tenha, a maior parte das vezes, a mentalidade preventiva, né? Eu brinco com os meus pacientes, toda vez que eu previno alguma coisa, ninguém nunca me agradece. Eu te agradeço. Afinal de contas, ele cuida da Bisa de 108 anos. A questão é que a pessoa não percebe quando você preveniu, né? Você pode perceber estatisticamente, comparando 2 grupos, né? Mas individualmente é difícil a pessoa sentir uma intervenção preventiva, né? Você consegue estatisticamente em grupos, tá? E quando eu trato, que para mim já é tarde demais, né? Eu fico me punindo e o paciente vem me agradecer. Obrigado, doutor, que você me curou. E eu fico me punindo. Quer dizer, poxa, mas você é um eterno infeliz, doutor, né? Ou você se pune, né? Ou você, né, acha que agiu tarde demais, ou você não conseguiu prevenir, quer dizer, ou você não recebe nenhum agradecimento. Então, quer dizer, você está sempre infeliz. Faz parte da minha vida, né? Da parte da carreira, mas assim, a gente não consegue, obviamente, prevenir tudo. É impossível, né? Mas a ideia de você enxergar probleminhas antes que eles virem problemões, isso é algo que a gente consegue ver, né? A maior parte das doenças, elas começaram pequenas. E você poderia ter resolvido probleminhas lá atrás. Então aqui fica a dica para você que vai à padaria, vai ao mercado, se puder ir a pé, deixa o carro, se puder caminhar mesmo em casa, para quem está sem dinheiro ou para quem não tem a opção de ir até uma academia, caminhe, os exercícios podem, porque normalmente já me questionaram, poxa, Ana, eu estou sem dinheiro para ir a uma academia.
Quando nós falamos em atividade física, nós falamos desde um simples caminhar, até passar uma vassoura no chão, até arrumar uma cama, ou enfim, arrumar um armário, qualquer coisa que movimente o Você físico. tem que começar. Tem que começar. Então vamos começar pelo giro de notícias com o Luiz Lima. Oi, Ana. Oi, doutor, meu já fala amor. sexto, da segunda, Brasil. Eu não vou nem dar notícia. Não, eu quero saber de fofoca. Ah, tá bom, porque eu tenho um monte de pergunta. Nenhuma fofoca. Tem, mas acho que a pergunta é mais interessante, que o papo aqui tá muito legal. Sim. Vamos lá. Vambora. E eu tenho uma dúvida grande que eu reparo na minha família, e é um medo que dá, que é o mal de Alzheimer. Tá bom. Por quê? Eu tive tia-avó que teve, minha avó teve, as duas dos dois lados. Mal de Alzheimer é uma doença que a gente pode dizer que é genética ou não? Não tem nada a ver. Então, perfeito, ótima pergunta. Então, as formas genéticas, elas em geral, elas se manifestam mais precocemente na vida, né? Então, o principal exemplo, a marca registrada, são aqueles pacientes que têm síndrome de Down, que eles antes morriam de outras causas, agora eles estão vivendo. Sim. E acabam tendo Alzheimer. Até um dos casos mais complexos que eu tive foi de um paciente com Alzheimer, jovem por ter síndrome de Down, que inverteu a ordem cronológica. Em geral, quem tem Alzheimer, o filho cuida do pai. Nesse caso, o pai, que já tinha quase 80, 90 anos, teve que cuidar do filho, foi uma dificuldade grande. Mas assim, para você ter uma ideia da estatística, com 60 anos a prevalência de Alzheimer na população é em torno de 1%. É claro, é pouco. Quando as pessoas não chegavam lá, era pouco. Só que essa estatística, ela dobra a cada 5 anos. É um negócio exponencial. Com 65, 2%. Com 70, 5%. E quando você chega nos 80, 85 anos, 30 a 50% da população vai ter algum grau de Alzheimer. Então, a questão genética, ela perde força. Tá? Porque o negócio é tão prevalente que você não tem mais tanto uma carga genética quando você chega em idade avançada. Então, o que eu te recomendaria? Ver com que idade que os seus familiares começaram a desenvolver. Se for numa idade mais precoce, você pode ter um componente genético. Se foi mais tardio, aí não. Aí você fala, poxa, mas e se foi precoce? O que eu tenho para fazer? As mesmas coisas que eu recomendaria para qualquer paciente, né, que não tem essa tendência genética. Hábitos de vida saudável, tá? Porque a gente ainda não tem um tratamento incisivo para Alzheimer. Tá para sair. Então não significa, doutor, que se ele tiver um avô que teve Alzheimer, que ele vai ter o Alzheimer? Também não. Também não significa. Isso é um mito. Veja, eu não posso dizer que é um mito, porque você pode ter também uma relação genética. Uma predisposição, tá? Mas a carga genética, ela se esvai quanto mais tardia é a manifestação, é o início do sintoma. É o que nós chamamos em psicologia, Luiz, do meio. Você tem a predisposição genética. Trazendo isso para o meu, né? Para a minha área, aí o meio vai possibilitar ou não que a pessoa venha a desenvolver. Como ele também é esportista, dá para nós discorrermos entre várias áreas aqui, porque, além de tudo, professor de Kung Fu. Kung Fu. O que você não é? Professor de Kung Fu, professor da faculdade, formado pela USP, blá, 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 pai, marido, apaixonado. E, aliás, alguém está dizendo aqui, oi papai, Flavinha. Olha lá, então ela entrou mesmo, tá me vendo. E mandou um coraçãozinho para você. Que gostoso, tá né? com as 3 lá. É isso aí, não sei de qual delas que partiu o papai, né? Provavelmente não é da pequenininha que não sabe falar, mas... Outra coisa que eu acho bem interessante, que eu até estava lendo no jornal, há 40 anos atrás, eu não vou dizer a minha idade, mas quando eu via uma pessoa de 45 anos, para mim ela já era idosa. Perfeito. Hoje em dia... eu vejo os amigos de 40, enfim, parece que tem 30. A disposição é outra, de 40, Ótimo. 50 anos atrás. Ótima pergunta. Por que isso? A tecnologia da avançada da medicina? Por que a expectativa hoje está muito maior? Né? Uma pessoa morre hoje com 98, com 100 e poucos. Vamos lá, né? Porque é uma pergunta que surge muito, né? Poxa, mas as pessoas estão com hábitos de vida piores. Por que estamos vivendo mais? Né?
Tá todo mundo criticando aqui, eu tô obeso, tô acima do peso, como tudo errado, e estou vivendo mais do que os meus pais viviam, né? Muitas vezes a gente vê isso aí, né? A maior parte das vezes é porque a gente compensa hábitos de vida não saudáveis com medicamentos. Também tem outro aspecto, né? A pessoa vem para mim, poxa, eu preciso de tanto remédio. Eu falo, olha, se você melhorar seus hábitos de vida, provavelmente não. Vamos encarar? Doutor, veja, não vou conseguir. Então a gente acaba tendo que compensar um remédio. Claro que eu prefiro não dar remédio, mas também não vou ver a pessoa se expondo a um fator de risco que ela não está sanando com hábitos de vida e não deixar ela se expor. Então a gente compensa muitas vezes isso com um remédio, tá? Então tem uma série de coisas. As medicações que estão evoluindo é uma dessas coisas, tá? Outra coisa que revolucionou a história da humanidade do ponto de vista de mortalidade são os antibióticos. A descoberta, né, de Fleming teve um maior impacto, né, na história da medicina. Eu diria que é a penicilina, que é algo de menos de 100 anos para cá. Poxa, mas a medicina existe há tanto tempo, né? E só agora, de 100 anos para cá, que está tendo impacto. O que os médicos antigamente faziam? É outra discussão também aqui, né? O que os médicos faziam antigamente? Às vezes tinham até mais moral que os médicos de hoje, né? O médico de hoje, todo mundo se ouve, esses médicos não entendem nada, não sabem, ninguém acerta comigo. E antigamente o médico tinha menos recurso, fazia muito menos e talvez fosse muito mais respeitado, né? O que os médicos faziam antigamente? A maior parte deles exercia o efeito placebo. Olha que coisa interessante. Tem congressos inteiros que são feitos sobre o efeito do placebo. Explicando que o placebo é quando a pessoa faz de conta que deu um medicamento e na verdade não deu. Exato. É um outro produto, uma outra substância, vamos supor. Mas para quem está nos ouvindo, né, doutor? Exato, e muitas vezes é o impacto psicológico que aquela intervenção tem. Então, por isso, para você provar que um novo tratamento funciona, você tem que comparar com um placebo, e a pessoa, nem o médico sabe quem está tomando o placebo, né, e quem não está. É estudo duplo cego que a gente fala, tá? Mas, até um conselho que eu pratico, e eu gosto de dar para os meus colegas, né? Exerçam vocês também o efeito placebo. Sejam parte ativa no tratamento. É totalmente diferente você entregar uma receita para o paciente e falar, toma esse remédio, e você olhar no olho dele, você fala, você vai melhorar com esse remédio. Você está acreditando no tratamento e você vai fazer com que ele acredite no tratamento e isso vai fazer parte da melhora dele. Você vai ser um agente ativo no tratamento. A gente pode resgatar os médicos de antigamente também nesse aspecto. Mas você acredita nisso? Com e certeza, agora tem que acreditar no que eu quero você tá deixar para vocês que são pessoas que lidam com a área de saúde. Aqui eu sempre gosto de deixar uma mensagem, assim como o Dr. Paulo Camisa acabou de falar. Vocês que são da área de saúde e realmente acreditam que a sua palavra e as palavras têm poder. Isso é muito importante. E a partir do momento em que você fala alguma coisa para o seu paciente, há uma grande responsabilidade, seja na maneira em que você está administrando, prescrevendo uma medicação, seja na maneira em que você está aconselhando o seu paciente. É muito importante que você tenha essa consciência, que você está lidando com vidas. Escreveram aqui que é a Sofia. A Sofia. Então tá bom. Sofia é quem está mandando um beijo para você. Minha mais velha de 5 anos, olha só. Fale com Guedes. Falou que eu estou linda. Obrigada, Guedes. Amo você. Leila está dizendo, Dr. Paulo Camisa, excelente médico, saudade de trabalhar com você. Poliglota, pesquisador, pessoa por quem tenho muita admiração. Opa, qual Leila aqui? Desculpa. Não... Leila AM1205. É que aqui no Insta, às vezes, Dr. Paulo Machado, que bom estar aqui em sua companhia. E hoje nós estamos completando 27 episódios do Me Conta. Hoje estamos finalizando o último episódio de 2021. E é óbvio que só conseguimos fazer tudo isso com uma equipe maravilhosa. Luiz Lima aqui comigo no estúdio. A equipe Éter, Eduardo Lima, a equipe da Rádio Trianon e o nosso diretor-geral, Caio Caetano. Um beijo para vocês.
E vamos finalizar em 2022. Retornamos com novidades, né, doutor? Opa, espero estar presente, foi um prazer. Mito ou verdade? São respostas rápidas agora. Vamos lá. Cannabis é indicado para a terceira idade? Então, mais uma vez, eu sou a favor da boa indicação, mas com uma ressalva. Desculpa, não tenho uma resposta objetiva para isso. Desculpa mesmo, não consigo falar sim ou não. Porque assim, eu nunca vou prescrever cannabis para ninguém. Assim como eu não prescrevo ópio para ninguém. Né? Eu posso prescrever opioides. A morfina, por exemplo, é um opioide derivado do ópio. Tá? Cannabis, eu vou prescrever os canabinoides. Aí você tem vários derivados do cannabis. E eu uso muito no consultório. Quando precisa. E tem várias indicações possíveis. Alzheimer é uma das possíveis e está se descobrindo outras e outras. Tá? E aí você tem que... Isso aí renderia um programa inteiro, tá? Essa conversa aqui, né, é um assunto que eu adoro. A gente podia ficar falando a noite inteira. Mas o doutor Paulo vai voltar. Nós estaremos falando mais sobre isso. É que quando chega nessa saia justa... Entrou uma pergunta aqui de um ouvinte, doutor. Fibromialgia, existe cura? Perfeito. Então, fibromialgia é mais um tema para um programa inteiro aqui, né? Existe cura? É uma resposta difícil. Por quê? Porque as causas são múltiplas. Você entra em causas emocionais, em causas nutricionais, né? Em causas físicas. Então, os pacientes com fibromialgia, eles melhoram quando você faz uma abordagem multifatorial. Né? Então é muito comum o paciente rodar em um monte de especialistas que vão ver só a sua parte e ninguém que vê o todo. Isso é uma das coisas que eu vejo as pessoas sentindo falta. Até por isso procuram um geriatra ou um clínico geral, né? O clínico geral é quase que uma espécie em extinção hoje em dia. Muitas vezes o geriatra acaba fazendo esse papel, esse resgate, né? Eu dou aula de clínica geral até para não perder o contato com o jovem, né? Então vai bastante jovem no consultório. Mas existe cura? Eu diria que existe controle. Uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida, e você consegue melhorar muito a qualidade de vida da pessoa se você identificar todos os fatores e tratar todos os fatores. Dificilmente é uma coisa só. Né? Só para elucidar para o ouvinte que não sabe o que é a fibromialgia, é uma pessoa que tem, por um período prolongado, mais de 3 meses, sintomas de dor generalizada no corpo. Que impacta muito a vida da pessoa negativamente, associado à fadiga, esse cansaço excessivo. Tá? Então, resumidamente, essa é a definição. Então, dificilmente é uma coisa só como causadora da fibromialgia. Então, você precisa de uma anamnese, uma investigação, um interrogatório médico detalhado para você poder direcionar, né, o melhor tratamento. Inclusive, os canabinoides são fortíssimos candidatos a melhorar. Que aí entra nessa parte do cannabis, do canabinoide. E aí não estou falando especificamente para idoso. Não é uma doença tão prevalente, inclusive na terceira idade. É muito mais de jovem do que de idoso. Isso tem estudos randomizados? Saindo mais e mais porque é algo, né, que está crescendo de prevalência. Estou falando da fibromialgia, tá? Os estudos você quer saber com os canabinoides. Canabinoides. Então, estão crescendo mais e mais também. Qual que é o problema? Mas aí eu quero... Vamos lá, me conta informação de qualidade para você que está nos assistindo, temas polêmicos, porém, temas controversos, temas polêmicos, porém com muita responsabilidade. Perfeito. Quando nós falamos de cannabis, o doutor não está falando para você ir lá e fumar um baseado. Isso é muito importante, tá? Porque assim, a partir do momento que você começa a falar com isso, você tem que fazer uma abordagem séria da coisa, né? Senão eu viro um médico ativista aqui, eu não estou pedindo a legalização da maconha. Pelo contrário, eu estou incentivando o uso consciente da coisa, tá? E por conta, muitas vezes, de posturas assim, pró-legalização, você acaba gerando uma série de anticorpos, né? Uma série de pessoas que têm ressalvas, e isso dificulta até a aprovação de tratamentos e a queda do preço, porque hoje ainda é muito caro um tratamento com canabinoides, tá? E, consequentemente, não cai o preço, dificulta até estudos científicos, porque a gente está falando de um fitoterápico. Vai falar, fitoterápico é um tratamento que tem origem em vegetais. O que isso implica? Isso implica que você não tem uma patente. Não tem uma patente, isso não é um problema. É um problema, porque se você não tem uma patente, você não tem
alguém por trás para financiar estudos. Você tem uma série de produtores, e quem é que vai bancar um estudo robusto, né, com esse remédio? Vai falar, eu vou bancar. Tá bom, aí ele banca e o outro que colhe os frutos. E não... Então, assim, a gente tem que ter essa visão macro também da coisa, né? Falar, poxa, é só fazer um estudo. Não é bem assim. Né? Não é bem assim, porque os estudos mais robustos, eles têm um custo. Então, você tem que pensar em quem é que está financiando, né? Para um fitoterápico, você tem essa dificuldade, a ausência da patente. Outra pergunta rápida, porque nós estamos agora entrando nos 9 minutos finais. Nós não podemos deixar cair a conexão, porque vai estar... Assim que terminar a entrevista, já vai estar no Instagram. Posteriormente, estará na íntegra a entrevista no canal no YouTube Ana Paula Adami, para vocês poderem assistir com calma. Luiz, mais uma pergunta ou posso continuar aqui? Pode. Vamos lá, doutor. Então, canabidiol, desde que seja com prescrição médica, com um tratamento... Boa indicação. Uma boa indicação. Testosterona para as mulheres? Para as mulheres? Desculpe, também para as mulheres e para os homens. Para os homens, testosterona, e para as mulheres que entraram na menopausa. Ou estão querendo ganhar massa magra. Vamos lá, difícil sim ou não também. Mais uma vez, eu sou a favor da boa indicação. Tá? Para os homens, você tem um nível que você começa a ter sintomas, e quando você vê que eles têm sintomas por conta da baixa testosterona, e você repõe, melhora muito. E não digo apenas a questão sexual, que todo mundo relaciona a testosterona ao vigor sexual, mas melhora a composição corpórea, ele ganha músculo, ele perde gordura com mais facilidade, melhora o vigor físico, o desempenho no dia a dia, a parte metabólica, por exemplo, quem tem diabetes, equilibra muito melhor a coisa. Tá? Então, mais uma vez, eu sou a favor da boa indicação. E para mulheres, a gente está vendo uma coisa que me preocupa muito. Tá? A gente está vendo uma prescrição muito vasta de testosterona para mulheres, muitas vezes sem critério. Tá? E eu vejo isso com muita preocupação, porque as mulheres estão ficando masculinizadas. E elas gostam disso. Depois que uma mulher recebe a prescrição de testosterona, elas gostam. Por quê, doutor? Porque você imagina alguém que consegue ganhar músculo e perder gordura, que os homens têm essa facilidade. E as mulheres normalmente têm mais gordura na composição corpórea. Elas gostam disso, elas gostam do vigor. Elas gostam muitas vezes de ganhar um incremento na libido. Né? E aí depois você não consegue mais tirar. E elas acabam sofrendo problemas que normalmente são exclusivos da população masculina. Acho que nós precisamos aqui de no mínimo 3 horas. Sim. No mínimo 3 horas. Cada linha aqui que você me pergunta seria tema para um ou mais programas, né? Por isso estou tentando objetivar, mas não consigo. A queda de cabelo é provocada. Queda de cabelo é um deles, né? Você não vê tanta alopécia, queda de cabelo em mulheres, você vê mais em homens, até por conta da testosterona. Você não vê... Desculpa, doutor, ficou um pouquinho vago. A queda de cabelo ela é provocada pela suplementação da testosterona? Ou não? Ou a testosterona Muitas ajuda vezes, a ter mais cabelo? Não, a testosterona ajuda a ter menos cabelo. Nas mulheres. Então, quando você repõe a testosterona, você tem uma tendência as mulheres perderem cabelo. Entendeu? Muito bom. Repõe testosterona, cai cabelo. Perfeito, porque aqui nós temos a nossa plateia, que ela dá um positivo ou um negativo, se está tudo explicado ou não. Posso falar mais, posso falar de espinhas, posso falar de mudança no tom de voz, posso falar de mudança na composição esquelética, né? Então, são coisas que eu vejo com muita preocupação, o crescimento do tamanho do clítoris. Então, são coisas que... Porque é um hormônio que você hormônio está colocando masculino, exatamente. Uma mulher que não tem nada. Então, você tem indicações muito restritas, e eu vejo muitos colegas meus extrapolando essas indicações. Que é para malhar e ficar com corpo. Temos 5 minutos para cair a conexão. Eu quero agradecer imensamente ao Dr. Paulo Camis. Estão elogiando bastante. E teve uma pessoa que fez um elogio. Excelente médico, aqui já foi essa que eu li, mas tem... Serine Advocacia está dizendo que adorou a entrevista, e Marcelo Loquete, esse Dr. Paulo Camis é fera máxima. Concordo com você, e eu quero aproveitar aqui ao vivo e a cores e falar algo para você que eu não te falei ainda. Opa, vamos lá. Você esteve em um momento muito especial da minha vida, quando nós perdemos uma pessoa muito amada. E foi você quem deu a notícia de que
realmente não teria como. E ainda na hora eu virei para você e falei, mas não tem como ter cura para essa pessoa. E você, a sua maneira, com muito amor e com muito carinho, você falou, não, deixa ela seguir o rumo dela. Eu quero te agradecer por isso e te dizer que você é uma pessoa, além de um ser humano admirável, um médico acima de qualquer suspeita. E aqui eu deixo para vocês a minha indicação pessoal. Ele cuida de uma das pessoas que eu amo muito, que é a minha tia-avó, Maria Títero Felício, de 108 anos. É um prazer. Esse momento da minha vida, da nossa vida, da minha família em especial, você fez parte. E você nos conduziu nessa perda maravilhosamente. Quero te agradecer de coração e dizer para vocês que o Me Conta hoje finaliza em 2021, mas em 2022 nós retornamos. Eu quero te dar de presente, Paulo, Opa! a máscara do Me Conta. Muito obrigado. Luiz, para muito que obrigado. possamos finalizar juntos. Deixe a sua mensagem, Luiz. 30 segundos, ali, olhando para cá. Eu queria dizer assim, para que eu abro a pra nova você, eu abro geração, pra ele. respeitem Pra os idosos, respeitem as pessoas mais velhas, Quer que eu te ajude? porque elas são sabedoria, entende? Um dia vocês também vão ficar mais velhos, a população está ficando mais velha, então vamos valorizar as pessoas mais velhas. Doutor Paulo, 1 minuto para a sua mensagem, para quem está aqui nos assistindo. Então, pessoal, eu acabei nem falando, né, do quinto pilar do envelhecimento saudável, acabou não sobrando tempo, que seria o cuidado das doenças crônicas. Mas essas doenças crônicas, na grande maioria das vezes, elas são consequência dos outros 4 pilares quando a gente não cumpriu, né? Então, invistam no seu envelhecimento saudável, tá? É isso que eu tenho para dizer. E se cuidem, né? Cuidem da sua saúde, porque é o nosso bem mais precioso. A gente só percebe quando a gente perde, então não cheguemos nesse ponto. Vamos nos antecipar. Vamos finalizando aqui o Me Conta, informação de qualidade para você, porque nós entendemos. Eu sou Ana Paula Dami e eu quero levar informação para que você possa se empoderar, consequentemente se libertar, porque a desinformação também mata. Eu quero agradecer, conversei com o Dr. Paulo Camis e falamos em como lidar com o envelhecimento em 2022. O Me Conta retorna de cara nova. Um beijo para vocês e boa noite.